capítulo 19 do livro de Atos. Versículo 1. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. É o tema. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Diga glória a Deus. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote, né? Os filhos do principal sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, coisa maligna, artes e mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o Pai. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. É aquele que era, que há de vir. Vamos sentar. Fala o nosso coração, Pai.
pelo teu Espírito e abençoa para que nós venhamos entender. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Respondeu o Espírito para ele e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e acerou-se de dois, pegou dois, por debaixo de que eles, prevaleceu, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E tornou notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre ele, todos eles. Os que tinham artes e mágicas trouxeram e queimaram, e o Senhor foi exaltado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, os filhos de sacerdote, 7, 2 deles, vendo Deus agindo através do apóstolo Paulo, que quiseram também expulsar o demônio, só que não tinham autoridade do Senhor para fazer isso. Não tinha autoridade do Senhor. Paulo tinha. E quem estava fazendo essa maravilha era o Espírito Santo, para que a igreja fosse acrescentada no céu e na terra, porque a palavra dela mais na frente. O Espírito Santo, pela mão de Paulo, operava maravilhas, que é para atrair o povo, O povo é incrédulo. Então o povo é atraído por manifestações sobrenaturais. Então o Espírito Santo ungiu Paulo de tal forma que pegava um lenço, e a ventagem do apóstolo Paulo levavam e botavam sobre o enfermo, curavam, como Pedro passar e a sombra dele passar pelos enfermos, e era curado, Ou seja, como ressuscitou pessoas através dos apóstolos mortos, para as pessoas crerem nos apóstolos, Para começar a palavra. Isso é só um começo. Deus não quer fazer essas coisas, Ele quer que a pessoa creia pela fé. Mas muito mais bem-aventurado que crer sem ver. Mas está tratando com o pecado, com a cegueira, é necessário tais procedimentos para atrair as pessoas, para alegar nosso coração e tudo, mas não é do agrado do Senhor. Se manifestar dessa forma, de forma visível, de forma visível, assim, porque as pessoas vão ficar querendo se aproximar de Deus só com milagre, aquele milagre que não coisa. Não é bem assim. Não é, porque isso aí é fácil do Senhor fazer, É fácil a pessoa ter também as coisas, se ela trabalhar, ou roubar, fazer qualquer outra coisa, ela vai ter as coisas que ela quer. Forma maligna ou forma, mas a vida eterna já é mais difícil. Ela foi atrás do médico, uma coisa, mas a vida eterna é mais difícil, mas não, é difícil. Então o intuito é a vida eterna, é mudar a consciência da pessoa, da consciência maligna para a consciência santa, através de ensinamento que a pessoa venha praticar, porque somente ela praticando, ela irá receber poder do céu. Para quê? Para vencer, irmão. Lógico. Para vencer. Só vence o mundo aquele que tem o poder de Deus. Aquele que é a habitação do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Então, o Senhor cura, liberta, obviamente faz milagres. Ali para ser glorificado, tudo mais restrito. Porque se fizer muito, as pessoas vão ficar viciadas nisso aí. E a fé vem pelo ouvir a palavra. A pessoa sente o Senhor
espiritualmente, no espírito dela, sente a presença dele e não vê, sente a presença ali. E até os milagres acontecem sem ela nem ver também, né? O Senhor está ali, cura, ela nem viu. Mas o Senhor esteve ali, os anjos estão aqui, ninguém está vendo. Porque se fez também, né? A pessoa ficar viciada nisso também. É muito complicado a mente humana, por causa do pecado. Então Deus tem as suas razões mais que óbvias e certas, corretas, para não aparecer direto, né? Que quando aparece, tanto é que aparece pouco, uma vez só a pessoa vê, né, durante a carreira cristã, para a pessoa entender que ele até existe, porque a pessoa sente, mas ainda não viu. Mas não é da vontade dele, né? Isso é uma exceção. Ele quer, como ele diz a Tomé, que creia sem ver. Esse é o que agrada a ele. Esse é o verdadeiro cristão. Esse que receberá muito galardão, crê o seu Senhor sem ver. O apóstolo Pedro escreve e diga: vós, né, eu vi, estive com ele, mas vós não viste e vós o amais, muito mais ainda. Ou seja, o apóstolo Pedro está exaltando a fé dos irmãos, porque não conviver com o Senhor, não viram, mas o ama sem ver e o obedece. Esse sim que é agrada a Deus. Não o apóstolo de Tomé que conviveu com ele e foi incrédulo. E o Senhor repreendeu, né? Mas a pessoa, e o diabo sabe disso, né? O diabo faz essa manifestação diabólica que não é de Deus. A pessoa fala, o diabo fala em línguas, obviamente, que é espírito, né? Transfere uma doença do corpo para outro órgão do corpo. Aparece com um anjo de luz também, faz a pessoa sentir calor, principalmente faz a pessoa ficar emotiva, usa o sentimento das pessoas, das emoções, mexe com as emoções da pessoa, sabe a fraqueza das pessoas e mexe com as fraquezas, ilude a pessoa, porque a pessoa tem as fraquezas, ele sabe, vai iludir. A fraqueza é um filho, é não sei o que, vai iludindo, é dinheiro, ele vai iludindo a pessoa, né? Ele sabe tudo isso aí, fala aos ouvidos das pessoas, dos satanistas também, fala isso, que ouve a voz dele, ele fala para a pessoa, está ali, ouviu uma voz que meu filho vai ser abençoado, aí fica muito feliz, nem é, o diabo está falando, vai enganar ela, para vencer o engano. Então, por isso que o Senhor não quer essa manifestação, ele evita. Ele evita. Porque há muito engano nisso aí dentro das igrejas. Não é só o que tem. Ele só ouve e diz foi Deus. Sonha e diz foi Deus. Entende mal a palavra. Ela está ali, né? E o diabo está falando no ouvido dela, está pensando diferente, entendendo errado. Lança uma seta nela, ela começa a entender errado. É muita coisa, irmão. Não é brincadeira. O mundo espiritual é real, mais real que o nosso, né? Lá você vai sentir mais prazer do que aqui, mais dor também, né? Vai estar mais sensível do que nesse mundo, nessa carne. No céu vai estar mais vivo como se fosse aqui. Assim, aqui é uma prisão, um pouco. Mas o espírito maligno não respeitam a ninguém, irmão, respeitam ao Senhor. Eles obedecem ao Senhor, né? Tem aquela passagem que o Senhor vai dando o espírito maligno, se ajoelha e diz, né? Que nós temos contigo, viesse nos destruir antes do tempo, nos atormentar. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele não sabe, mas eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei o quanto tu é poderoso, né? Deus sabe que conviveu com ele, né? Nós não sabemos. Sabemos pela Bíblia, sabemos pela alguma bobagemzinha aqui. E sente a presença, mas não é. Ele é mais do que é. Aí não é nada. O Senhor aqui, ele sente a presença dele ali, sente muito, mas é muito pequeno na frente do que ele é. Do que pensando, pedindo, imaginando. Mas o espírito maligno sabe exatamente quem é ele. Conhece perfeitamente que ele é capaz, o quão poderoso ele é. O Senhor Jesus, o Cordeiro, sabe muito bem, né? Que
Foi criado, virou monstro, obedeceu e viu, foi expulso, irmão, expulso da casa do pai. E ainda virou monstro, não é questão só ser expulso, não. Expulso aqui o filho vai para o mundo livre, não. Foi expulso, perdeu o espírito, perdeu o poder de Deus, perdeu a paz, perdeu a alegria, e vai estar sendo queimado, vai ser queimado eternamente dentro do lago. E virou um monstro. É castigo, não é só sair, alguém expulsou, não. É a retirada da presença da natureza divina, que é tudo. Foi retirado deles, os anjos caídos. Né? Então, a pessoa só vai ter poder para vencer o mundo se obedecer a Jesus, andar na sã doutrina, corpo ao Espírito, na humildade, obedecendo tudo que Ele mandar, se humilhando, cumprindo a palavra como manda, se humilhando, fazendo todas as coisas, amando o Senhor de todo o corpo ao Espírito. Bom, se tiver alguma brecha, Satanás já entra na pessoa, a pessoa já não tem aquela autoridade para repreender. Tá? Não tem. Esses crentes mundando, né? Que a Fábia viu aí, né? Viu o crente mundando numa revelação, um sonho, e o crente da sã doutrina. O crente mundano repreendia o demônio, ficava achando graça dele, zoando com ele. Mas quando o crente da sã doutrina repreendia, pegava fogo. Ou seja, é a autoridade que o Senhor dá somente para aqueles que fazem a sua vontade. E se esses continuarem a fazer a sua vontade, serão salvos. Não tem nem perigo de não ser. Se eles perseverarem até o fim, serão. Terão uma vida boa e serão salvos. Terão uma vida melhor ainda, na vida eterna. Não é bom, não é? Ou você quer submeter o diabo para ele fazer você sofrer e você ainda sofrer eternamente? Tem que tomar decisão. Tem que fazer a sua escolha. E ali os espíritos malignos se apoderaram daquele homem ali, né? Talvez na região, ninguém sabe, muitos, né? Tem força, eles têm força, dependendo da hierarquia do demônio, tem força, ele entrou e com força, com habilidade, né? Eles têm, pulam, voam, qualquer tipo de coisa. A pessoa está ali. A pessoa é trasladada de um lado para o outro da cidade. Ali é poder maligno ali das trevas na pessoa. Qualquer pessoa comum for se meter ali, vai ser morto com certeza. Com certeza o espírito maligno avança e mata ela. Entra nela e mata ela. Nada até do coração, dá um choque. A pessoa está ali para expulsar o demônio sair daquela vida, entendeu? Naturalmente, obviamente, que o demônio vai se vingar da pessoa, né? Você está lá na sua casa, aí chega uma pessoa lá para lhe expulsar lá de dentro, você não vai reagir, não? Ou vai sair e mandar a pessoa entrar, ficar lá de fora, comendo sua carne do sol, as coisas lá? Não, entra aqui, eu vou lá para fora. Aí fica lá fora e dorme lá fora, hein? Ou você mora na sua casa há 30 anos, já usa o capião, não tem para onde ir, aí vem uma pessoa para expulsar de lá, para morar na sua casa, você vai morar no meio da rua. Vai dar certo? Isso aí você vai deixar? Se for... Né? Então o espírito maligno ele vai resistir, irmão. Ele está ali, dominando, controlando a vida da pessoa, já não é mais ela, é mais o demônio do que ela. Ele está inserido no espírito dela, na consciência. Ele vai pensar por ela, vai agir por ela, vai desejar por ela. Esse desejo, esse bicho maligno que está dentro da pessoa, ou ele está fora, sussurrando para a pessoa fazer aquilo. Vai exagerar, causando o desejo, as sensações. Por isso que a pessoa tem que saber o que é errado, porque não é. Se ele está com o desejo que é errado, é o espírito maligno, irmão. Não é de Deus, obviamente. Você desejo de Deus, você faça aquele desejo do Senhor, são santos, puros, corretos. Então está sendo tentado ali, o espírito maligno está lhe tentando. Está fora de você. Estou falando para quem tem o Espírito Santo.
O Espírito está fora de você. Para quem não tem o Espírito Santo, ele está dentro. Aí a pessoa fica mais incontrolável. Porque se ela tiver o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo vai dar força para ela resistir. Mas quem está dentro dela é o Espírito maligno, irmão, aí é complicado. A pessoa se torna escravo daquele que o venceu. Porque o Espírito maligno está unido ao Espírito dela, mandando o Espírito dela, pensando, desejando, comendo, dormindo. É o hospedeiro, né? É só hospedeiro, o hóspede está ali. Aí é mais difícil. Aí a pessoa mesmo tem que se converter, se ajoelhar e começar a praticar a palavra. Aí a pessoa vai praticando, aí o espírito maligno que está na mente dela não quer deixar. Aí é uma luta, a carne com o espírito. E espírito com espírito maligno. Espírito humano e espírito maligno. Lutando. Por isso que tem a igreja, por isso que tem que partir para expulsar o demônio. O demônio sai. Aí a pessoa já se conserta e já fecha o coração para não entrar mais. Aí ela tem que obedecer a palavra, tudo isso aí. Se ao fato de ela obedecer e trilhar o caminho, não precisa nem expulsar, porque o demônio já sai, ele não vai aguentar ficar ali. Ele está ali para incitar a pessoa a estar com uma amizade, mas a pessoa não vai, resiste, ele vai ficar fazendo o que ali. Ele está ali para beber a cachaça, a pessoa não vai, não bebe. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele sai, mano, sai. Zé Pilintra, né? Sai. Filho da mentira, a serpente usa a boca da pessoa. A serpente fica ali, a pessoa resiste, não mente, não fala palavrão, resiste, chora, ora. Aí ele sai, ele tem que sair, ele vai sair, não vai ficar ali. Vai passar fome? Não. Ele sai, é obrigado a sair. A própria pessoa tem esse poder para fazer isso. E nos casos que já estão muito possessos, tem que ser a igreja mesmo ali, orando. E a pessoa se humilhar, dá tudo certo. E começar a trilhar, jogar as coisas fora, deixar de fazer o que é errado, e começar a trilhar, obedecer o que o Senhor mandou, ele vai ter que sair, irmão, ele sai. Ele pode ficar tentando por ali, o Senhor vai mandar o anjo, vai tirar ele vai sair, porque não vai ter lugar para ele aqui. Agora, se der lugar para ele, está dando autoridade, ele vai ficar. E a pessoa que for que vai expulsar, se não tiver autoridade, o demônio entra nela, viu? A maioria entra nela. Aí porque o Senhor deixou acontecer para todos verem, né? Mas a maioria entra na pessoa. Entra no espírito dela. Põe a mão ali, em nome de Jesus, sei o que, sai, demônio. Estou saindo e entrando em você, vulca. Igual uma vez, lembra lá na igreja, né? Eu expulsei no demônio lá, o demônio teimoso que só. Aí eu vou porque é em nome daquele lá de cima. Mas eu vou entrar nela aqui, que é na mulher do homem. Eu quero saber, eu quero que você saia dele. Você vai sair dele aqui. Quer saber para onde você vai, não. Então a luta é grande. Eu expulsei, aí ele, bora, chamando os outros para entrar nela. A mulher do homem. Bora, vamos entrar nela, vem os outros, o que, né? Tu lembra? Aí, já entrou nela, mas não se endemoniou não, entendeu? Que é pior isso aí, sabe? Cai no chão demoniado, dá para... Pior porque eles entram sem a pessoa saber, né? Sem a pessoa saber. Aí depois eu orei nela ali só para orar. Acho que eu orei nela, não lembro. Mas ele estava lá, era pesado. O negócio era pesado. Ele chamou os outros, bora, vem, vamos tudo para ela. Aí entrou ali na mente dela porque ela tinha várias flechas, né? Fazia vários tipos de coisa errada e não queria largar. Aí, irmão, não tem oração que dê jeito não. Você expulsa o demônio, fica lá fora, não dá meia hora, ele entra de novo na sua mente. Ele não tem condições. Ele diz, ela me quer, ele me quer, ele me deseja, ele não está lutando, ele tem o que eu quero, ele fala o que eu quero, o que eu gosto, ele fuma, ele bebe, ele faz isso, eu estou lá, tem que estar lá. E realmente ele tem autoridade para estar ali, né? Por isso que ele entra na pessoa. Por isso que ele entra. Então, irmão, não adianta nada estar expulsando esse demônio se a pessoa não se conserta. Não cria vergonha na cara, como se diz, e luta. Prefere ficar só do que sair com as amizades. Aí sim, ok, irmão, o demônio não vai.
ele vai tentar de novo. Aí você fica só, mas não sai para fazer de novo. Ele vai tentar, você fica só. Todo tempo assim ele vai sair, vai desistir. O Senhor vai ver a luta da pessoa e vai mandar o anjo lá acampar. Quando o demônio vem, o anjo vai espeta aí lá, sai daqui, vai para lá. Ele não te quer. Mas a pessoa está querendo a bebida, está querendo ali, né, a idolatrar o filho, a família, está querendo a droga, seja que for. Aí, irmão, é uma mãozinha, né, uma mãozona, o demônio ajuda. Eu sempre aparece gente com bebida, com coisa ligeira, porque é eles mesmo que estão providenciando, para eles mesmo tomarem, fazer as coisas aqui. Deu para entender ou não? A salvação está na escolha de cada um. Nunca mais esqueça o que o Senhor falou. Está na escolha de cada um de vocês. Vocês têm tudo para vencer. Só vai depender de você escolher fazer o que é correto. Entenderam ou não? E lutar, irmão, é uma luta. Aí o diabo vence a pessoa no cansaço, né? Pelo contrário, a pessoa tem que vencer Satanás no cansaço, perseverando, todo tempo rejeitando aquele mal, contando com a presença do anjo do Senhor, ajudando com a igreja, e todo tempo ali. Vencer não o demônio, persevera ali, acaba vencendo a pessoa se entrega, acaba fazendo aquilo ali. Aí é difícil, mas dia por dia assim, vai chegar a hora que a pessoa vai cair nas profundezas do inferno. O Senhor não poderá fazer nada. Nada. E outros casos, né, de feitiçaria, de bruxaria, que está ali em cima da pessoa, a pessoa na igreja o Senhor afasta, ou se tiver muita coisa ruim, a pessoa vem ao pastor, ora, aí sai aquele mal que está acontecendo, que vai acontecer, aquele medo, sai tudo. Então, é sempre importante estar sempre na igreja, confessando, praticando a palavra. Por isso que a Bíblia manda orar um pelos outros, né? E lógico, óbvio, quem tem unção para orar vai expulsar o demônio. Porque aí nessa parte aí, o demônio, o homem endiabrado, né? Pulou em cima dos dois, deu uma surra boa, ainda rasgou as roupas, né? Saiu tudo. Não morreu porque Deus não deixou, obviamente, a vida e a morte aconteceu, mas ali ele disse: sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vós eu não conheceis, vocês não têm autoridade sobre mim. Mas o crente fiel da sã doutrina do amor, este tem autoridade sobre os espíritos malignos, porque o Senhor é que dá essa autoridade. Lembra-se que ele deu as autoridades aos 70 que foram expulsar o espírito maligno, curar enfermos. Esses têm autoridade, é só usar fé. Só usar. Autoridade para aprender e para soltar. Para fazer qualquer coisa. Para cegar os inimigos. Ora, a pessoa fica cega para confundir. Tem poder. Né? O Espírito Santo vai usar a pessoa ali para fazer o que o Espírito Santo deseja. Amém? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. E ali todos que trabalhavam com arte e artes mágicas, todo tipo de coisa, trouxeram o livro queimado. Não tem, é tudo mentira isso aí. Eu estou vendo, né? Estou estudando isso aí, isso não é mentira. O poder de Deus é isso aí, ó. Então, Deus exaltou a Paulo ali, que era para as pessoas crerem no evangelho que Paulo estava pregando. Então, a obra do Espírito Santo, né? Ele é sábio, né? Sabe fazer as coisas tudo direito. Então, ele exaltou ali o nome de Paulo. Então, esse cara cheio de temor. O Deus que esse Paulo está pregando, ele é o Deus verdadeiro dele. Tá? É o Espírito maligno aí, ó. Ele foi para isso, né? Para exaltar. Ninguém não. E muito interessante aí que Paulo ficou 2 anos, né? Aí, de sorte que
Todos na Ásia ouviram a palavra do Senhor, né? Então Paulo foi um dos primeiros, eu acho os primeiros mesmo, né? A pregar na Ásia, diversas vezes. Onde é o continente pior que tem, né, do mundo, é a Ásia e a África. A África até que o evangelho está por lá e tudo, mas a Ásia é o pior. Né? É o demônio do muçulmano, é dos hindus, do Buda, é tudo enquanto que não presta. É complicado. Né? Lá é tenebroso. Mas o evangelho foi falado naquela, e em vários outros apóstolos também pregaram lá, outros cristãos, passa a época, né? Rejeitaram o evangelho, mas o Senhor sempre, nas gerações, foi insistindo, mandando esses servos ir lá. Foi insistindo, mandando esses servos ir lá pregar. E ele sempre vai até ele colher a todos quanto ele quer. Quando ele colher, só o Pai sabe. O Pai vai dizer: agora sim, agora acabou-se. Levantará a mão e o Cordeiro dará ordem aos anjos, e o arcanjo Miguel tocará a trombeta. Tocou a trombeta, o céu já está preparado, os anjos já estão treinados para vir buscar os santos. Tocou a trombeta, só quem ouvirá são os santos. As outras pessoas não ouvirão. Também não irão ver nada. Aquele negócio que passa, né? Tudo mentira, ninguém vai ver nada. É espiritual. Vão ver, lógico que depois a pessoa vai se subir, né? Vai ser muita gente. O Senhor preparou muita gente adulta e muita criança. Mas vai ser rápido. Só quem vai ouvir vão ser os que estão cheios do Espírito Santo. Na hora que ouvirem, é a ordem de Deus para que sejam transformados imediatamente os corpos e a alma e o espírito. Primeiro os que estão mortos, esses que irão os sepulcros, imediatamente serão retiradas as carnes, igual lá em Ezequiel, né? Dos ossos secos, ele viu o esqueleto nascendo, viu as carnes, né? A pele, imediatamente. Imediatamente vão ouvir. O Senhor disse: aquele que ouvir a minha voz, né, vai ressuscitar. É a trombeta. Ouvir a voz, ele vai chamar: levante. A pessoa vai estar no céu, o espírito, obviamente, mas o corpo vai estar ali, até desfigurado. Mas na mesma hora, o corpo vai ouvir e vai ser refeito rapidamente. Rapidamente. E já vão subindo. E em seguida, já os que estão, né, vivos irão ouvir a segunda sonido, e na mesma hora serão transformados toda a estrutura molecular, o corpo, a alma e o espírito, lavado, tudo preparado, e serão sugados como imã, né? Arrebatados ao céu. E ao vir a grande batalha de Satanás para não deixar eles irem, né? Mas os anjos estavam batalhando no céu. Vai ser coisa gloriosa, né? Gloriosíssima, que nunca teve antes na criação e nunca mais haverá. Um evento único. Um evento único. O Senhor está preparando, está tudo preparado na verdade, tudo limpo, tudo bonito, tudo cheiroso, os anjos tudo já equipados, todo mundo sabe o que fazer, os anjos tudo preparado. E o Senhor vai estar ali na nuvem lá com os olhos com chama de fogo, só olhando e enviando o poder para os anjos lutando contra os dragões e as pessoas subindo e passando. Tchau, planeta Terra. Ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir o arrebatamento. Ninguém pode impedir a salvação daquele que obedece a Cristo e ama a Cristo. Ninguém, nada deste mundo, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Deus. Só nós mesmos, nós não quisermos fazer a escolha errada, não se arrepender, não perseverar, só nós. Mas se
perseverar, se humilhar, se afastar das coisas do mundo, viver, sofrer, ficar só ali, vai dar certo. Ninguém vai poder impedir. Satanás não vai impedir. Vai chegar o dia, Deus vai lhe levar, vai mandar os anjos vir buscar, ou mesmo Senhor vem lhe buscar, e Satanás vai ficar só rosnando ao redor, grunhindo, ali olhando com inveja, perdi essa alma e vai, mas não vai poder fazer nada, só ali paralisado, por igual um bicho, sem poder avançar. E o santo ali já sai sem dor, sem nada, feliz, bonito, novo, já sabendo tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, evoluído, irmão, inteligente, sábio, bonito, puro. Já sai alegre ali e não quer mais voltar de maneira nenhuma para o corpo quando vê o corpo. Igual quando eu vi o corpo da missionária, né, lá, e o meu corpo, o Senhor me arrebatou, foi o primeiro arrebatamento, né? Eu estava deitado com ela no colchão, aí é muito real, né, moleque? É mais real do que aqui que eu estou falando. Aí eu me levantei, porque eu pensei que eu estava me levantando mesmo. Eu mesmo no meu corpo, né? Aí eu me levantei e fui lá na janela para olhar no sobrado. Aí eu olhei, eu vi o meu corpo lá e ele vai, esquisito. Eu me levantei normal, como você, não sabe quando você se levanta aqui? Aí sai, anda, sente o chão, tudo normal. Andei aqui. Aí eu vai chover, né? Você faz bem um mês, né? Não, 2 anos, né? Lá, né? Que não chovia, né? Igual a tu. Aí eu olhei assim, eu tô ali, a missionária lá deitada, tão legal, ó. Assim que os anjos veem, né? Ali, irmão, tão ali. Eu vi a pessoa tão frágil ali. Aí eu vi o corpo aqui, aí o Espírito Santo me falava, né, assim, olha pro céu, olha, aí eu vi os anjos guerreando com o demônio, irmão. Uma espada era muitas. Aí o Senhor, levante sua mão para você ver uma coisa. Aí eu levantava a mão aqui, aí os anjos prevaleciam, o demônio caindo assim, ó, parece umas frutas podres caindo. Aí eu baixava, aí o demônio prevalecia e ficava lutando com os anjos não conseguiam vencer. Ficava lutando, aquela luta. Um vai lá, outro vai cá, outro vai em nada, não sai nada, ninguém vence. Aí eu levantava de novo, aí o demônio, aí legal, ó. Aí ficava, levantava igual menino, ó. Levantava e baixava a mão, ó. Aí fiquei com a mão levantada, aí voltei pro corpo. Quando eu voltei, ó, me acordei aqui, abri os olhos com a chuva que passou, foi que chovendo aqui no Douto, foi tudo, foi. Ou seja, ele estava atrapalhando a chuva. Ele estava atrapalhando a chover. E foi muita fartura lá, né? As pessoas trazendo queijo, né? Coisa, feijão. Diga glória a Deus. Então essa é a luta. Tem que ter autoridade do Senhor, né? Para fazer esse tipo de coisa. E é só obedecer com autoridade. Qualquer um que obedecer. Amar o Senhor. Perseverar, vai ser o vencedor, sim. Os outros serão envergonhados. Igual esse homem aí que saiu correndo nu, levou uma lapada boa, né? Para se ajeitar. Levou a lapada do demônio. Para se ajeitar, passou vergonha. Todos serão envergonhados que não tiveram o Espírito Santo, que não obedeceram a Deus. Sofrerão aqui, sofrerão eternamente, ponto final. Mas os que amarem e obedecerem, se esforçarem, lutarem, sofrerem mesmo, mas praticar a palavra, como o pessoal são torturados lá nos países lá, mas não nega a Cristo, esse sim será salvo. Você nega a sua vontade, você fica ali, embora que você chore, sofra, mas ali já passa. E se você permanecer todo tempo assim, obedecendo, pode ter certeza que você será um vencedor aqui, a família, os filhos, os negócios, e Deus irá lhe guardar, irá lhe salvar, e ninguém poderá atrapalhar a sua salvação. Só você mesmo, amém? Diga glória a Deus. E vamos glorificar o Senhor.